Bom, na parte de contratos, tem vários segredos que possa estar melhorando a qualidade do seu atendimento, bem como você ter uma produtividade melhor. Eu tenho um costume pessoal, e deixo isso como referência para vocês, de cada reunião demorar 45 minutos. Isso para você ter produtividade e você ter uma boa desenvoltura durante a semana, durante o dia. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu não coloco um contrato de honorários longo, né? Porque depois de 40 minutos, você for ler 5 ou 6 laudas de contrato, folhas de contrato, você fica cansado, o cliente também está cansado, a sua voz já tá não está a mesma. Então, aí você tem um prejuízo muito grande na sua dicção, na sua qualidade, no seu estresse. Então, eu resumi, eu fiz as questões mais peculiares e mais incomum que a gente verifica em todos os contratos de advocacia. Busquei, inclusive, alguns modelos de contrato americano para que eu pudesse fazer um contrato que ele fosse bem mais objetivo, bem mais prático. Então, primeiro ponto, são pastas, né? Que vai ser numerado com o número do contrato. Então, aqui automaticamente você vai verificar que é a data 31/7/2019, é a data de hoje, que nós estamos gravando esse vídeo, e esse P pasta vai representar a numeração das pastas que vai ser por cliente. Então, se a pasta 1, obviamente vai ser 1 e 2, 3, e consecutivamente cada cliente vai ter a sua pasta. Certo? Então, esse aqui é a parte do campo pasta. A gente só altera essa opção aqui, que é a numeração. As outras é automático. Outra questão também que você já pode deixar padronizado, já para poder ter celeridade, é que o próprio modelo que você trabalha, ele já vem com seus dados. Então, aqui no caso, como é um modelo de distribuição, não tá, mas os meus de praxe já tem já salvo já meus dados. Então, isso você já ganha alguns segundos de tempo, né? Ou minutos. Então, isso já vai dando produtividade ao seu trabalho. Segundo ponto, né? Todas as áreas de azul no corpo do contrato são as áreas essenciais que têm que ser alteradas, certo? Vale ressaltar também que alguns pontos, algumas ganchos aqui, pode dizer assim, são automáticos também. Por exemplo, você vai fazer a qualificação do seu cliente, digamos que é a contratante, são 8, no caso seria o, né? O contratante, por exemplo. Então verifica que está aqui a contratante, se você clicar ou ativar aqui, qualquer botãozinho, automaticamente, onde está escrito o, a contratante, fica o contratante. Para vocês terem uma ideia melhor do que isso, eu vou fazer aqui o 000, por exemplo, automaticamente todos só basta clicar fora da caixa de diálogo, automaticamente vai aparecer, certo? Então isso, volto a dizer para você, são ganchos, né, gatilhos aí para você ter produtividade e você não ser induzido ao erro, né? Então, primeiro ponto aqui, a gente vai fazer uma leitura bem rápida, lembrando que você tem 5 minutos para poder fechar esse contrato de honorários com seu cliente. Vale ressaltar que os 10 primeiros, uns 5 primeiros minutos, é aquele momento onde você está quebrando, né, aquela empatia. No segundo, você vai trabalhar a questão da pauta da sua demanda e você vai ter ali o finalzinho para você já, uns 5 minutos no máximo, para você fechar o contrato. Tendo em vista que já tenha falado sobre valores. Então, cláusula primeira. O procurador contratado presta seus serviços profissionais dessa defesa e tal, qualquer nome da ação, né? Única e exclusivamente nessa instância, isso que é interessante você colocar, para você não ter ad eterno o seu contato com a cliente, a prestação de serviços de quaisquer outros processos, acessórios, provenientes ou acidentais que serão contratados à parte. Isso aqui foi uma ênfase, viu? Se enche a contratante, lembrando que aqui também é automático, basta você mudar só um campo, entendeu? Se for relação a gênero, que o profissional terá o prazo de 30 dias para protocolar. Isso aqui é muito importante também no 30 dias, porque tem causas que você pode ter um prejuízo em questão do prazo, se você não obedecer questão que a cliente passar informalmente para você a questão da celeridade.
Então, isso que é importante você destacar sempre na sua consciência que tem um prazo de 30 dias para poder trabalhar. Dos honorários. Os honorários, o contratante reconhece haver recebido as orientações previstas, preventivas, comportamentais, jurídicas para a consecução de seus serviços, fornecerá ao contratado os documentos e os meios necessários à comprovação processual do seu pedido. Direito e responsabilidade exclusivamente para com os arquivos, documentos originais. Exclusivamente para com os arquivamentos, documentos originais, bem como terá as despesas. Pessoal, isso aqui eu queria fazer uma consideração em relação a documentos originais. Não é bom, de forma alguma, o advogado ficar com documento original, entendeu? Então, isso aqui é uma ressalva que eu faço para vocês lembrarem sobre isso. Inclusive, não tem necessidade hoje em dia a gente ter documento original, tendo em vista que tudo é virtual, entendeu? Basta a procuração, declaração de imposto de eficiência e aquelas declarações de compromisso ser as originais. Outros documentos não faz necessário no primeiro momento, tá bom? Então analisa aí cada caso e sempre dá prioridade a pegar cópia de documento, tá? Ou então escaneados. Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados, serão devidos honorários advocatícios no valor de, volto a dizer para você, já está o campo destacado ali para fazer referência para vocês, mas digamos que eu fiz aqui um valor de R$ 5.000, por exemplo, né? Aí basta já colocar aqui R$ 5.000, né? Você vai colocar também por extenso, escrever ali onde está a parte azul, optando por parcelamento, se for parcelamento, ok, se for parcela única, basta você já ir tirando, entendeu? Já tá, digamos que é por parcelamento, basta você vir aqui, né, já, olha o tanto tempo que você está ganhando, entendeu, pessoal? Passou o quê? Em 5 vezes? Tá, colocar 5 vezes de R$ 1.000, 5 parcelas de R$ 1.000 de iguais valores, iniciando-se, já tá no quê? Dia 10 de tal mês e tal, entendeu? Você vai colocando aqui todos os vencimentos, que é importante, principalmente como o contrato de honorários, ele é um título executivo e tem caráter de alimentos, ele tem alguns requisitos a ser seguido. Para caso eventualmente você precisar executar, vocês podem estar aí fazendo a ação correta, tá bom? Se não tiver os requisitos, você possivelmente vai ter que entrar em uma ação monitória, né? Dependendo do caso, tem que verificar. Então, avançando, tem os dados bancários, que isso também é importante você colocar para o cliente não se eximir da responsabilidade. Do pagamento, né? O não pagamento. Eu gosto de colocar uma multa bem expressiva, porque isso dá uma certa margem, né? Para você quando for executar, que possivelmente é você mesmo que vai executar. Então, já coloco esse percentual de 20%. Os juros é o padrão também, lembrando que juros, para não incorrer em questão abusiva, é bom você verificar, tá bom? Mas o correto mesmo é de 1%. E remuneração pelos serviços profissionais hora contratados serão agregados e devidos no horário advocatício no percentual de 20% do proveito econômico. Fazendo referência a essa questão aqui, lembrando que o Código de Ética da OAB, ele estabelece aí que você não é ético receber acima de 50%, né, do proveito econômico do seu cliente. Lembrando isso do proveito econômico. Então, você pode trabalhar aí os honorários contratuais, precificar um X valor e colocar o proveito econômico aí na margem que você achar conveniente. Lembrando da margem que tem entendimento aí que é até 50%. Eu pratico os 20%, mas isso depende muito da complexidade, do valor, pode oscilar para mais ou para menos. Fazendo referência também que qualquer forma que o valor será devido desde que seja sentença transitada em julgado, acordo, ou qualquer outro modo que o cliente aí venha resolver a demanda, certo? Eu também gosto muito e acho interessante, porque muitas vezes, né, eu não pratico desconto dos honorários, mas é interessante que em certas situações que você não faça uma projeção,
dos gastos, você coloca uma forma de reajuste, né? Dependendo do prazo, se estendeu, se houve uma complexidade diferente da que você estava esperando, é interessante que você faça um embasamento no seu contrato. Então, esse ponto aqui é crucial. Talvez 30% seria o recomendado, tá bom? Mas e cada caso, cada área tem que verificar o seu ponto e a viabilidade daquele valor, se vai atender ou não, tá? Das despesas gerais. Arcará o contratante com todas as despesas efetuadas ligadas direto ou indiretamente com o processo, incluindo as fotocópias, emolumentos. Em relação a isso aqui, eu vou mostrar para vocês um recibo, como nós fazemos para em relação à despesa de fotocópia. É muito importante, isso faz um diferencial gigantesco no final do mês, principalmente quando você tem muito cliente, que tem muitas cópias, tem que fazer o scanner. Então, é, é algo que quando você for praticar, você vai ver que faz um diferencial e bastante expressivo nos seus honorários também, tá bom? Avançando no segundo ponto, que é o código de ética, então, assim, em vez de deixar aquela uma lauda para falar conduta do advogado, a ética do advogado, você resume bem objetivo e bem de forma bem precisa do que pode e que não pode ser feito em relação ao código de ética da OAB. Avançando as obrigações, o presente contrato não tem caráter personalíssimo. Isso aqui também, doutores, é importante vocês analisar e não deixar faltar no seu contrato, por ser não tem caráter de advogado por ser representado por outro advogado em qualquer atos. Considera-se vencidos e imediatamente exigíveis os honorários agora contratados. No caso, o contratante vier a revogar o caso, isso que também é muito importante, porque possa ser que o advogado ele passe para outro, né? Não se sinta bem assistido por você e quer passar por um advogado, então na iminência, um caso hipotético, né? Na iminência de você receber os honorários sucumbenciais ou o proveito econômico, digamos que venha aparecer outro advogado, né, e oferte aí um valor, tenha conhecimento do seu processo e oferte um valor bem mais irrisório. Então, se acontecer isso, é, você mesmo assim, por força de contrato, você ainda tem direito aos honorários de sucumbência, né, bem como os honorários de participação do proveito econômico. Então, isso vale a pena você deixar registrado, certo? E aqui são uma questão de disposições finais, né? Caso venha a discutir ou então a executar o contrato, você pode colocar aqui a referência da sua região, certo? Outro ponto também importante que é a data, né? Já tive, por experiência própria, situações que eu esqueci de atualizar a data de procuração e já pegar uma de 2017, ou seja, 5, 6 anos atrás, algum modelo meu que já estava extremamente atualizado, porém a data a gente acaba passando por despercebido. Então a data verifica que ela é atualizada automaticamente, tá vendo? Tem uma caixa de diálogo aqui. Não cliquei duas vezes, não. Isso aqui é uma caixa de diálogo, certo? Se vocês for verificar aqui, o curso apontando, tá bom? Então, abrir o documento, automaticamente a data vai reconhecer do computador e vai colocar aqui. Bem como essa data aqui também é automática, certo? Então, tem uns procedimentos automáticos, tem uma questão de estética também que a gente trabalhou, né, no nosso contrato, para ter um visual mais bem apresentado. Questão da contratante e do contratado. Uma folha bem simples, bem objetivo, sentou 5 minutos, ele já está dispensando o cliente e já partindo para outra demanda, certo? Fica o registro para vocês aí, contrato de honorários. Lembrando também que eu não faço uma observação, eu não falo contrato de honorários porque sou um pouco persuasivo, né? Contrato particular de prestação de serviços advocatício. Então, finalizando aí a questão de contratos.